Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos de volta no culto de quinta-feira, hoje 23 de abril de 2020, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Quero encorajar meus irmãos no processo da nossa caminhada, da igreja que não está de quarentena, a igreja de Cristo não está de quarentena, a igreja de Cristo está proclamando o Evangelho mais do que nunca. Talvez nesses dias é quando o Evangelho está sendo espalhado muito mais do que antes, quando os crentes estavam envolvidos com tantas coisas e deixando o reino de Deus para segundo plano. Uma das coisas que Deus esses dias tem conclamado, tem chamado o seu povo a entender é que primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. As coisas humanas, as atividades estão todas em segundo plano agora, porque o povo está com medo de tantas coisas. Em virtude disso, agora o que temos e que precisamos fazer é que nesses dias a gente está colocando o reino de Deus muito mais. Talvez tenha muita gente mais orando, muita gente mais lendo Bíblia, muita gente mais proclamando o Evangelho. Falando de proclamação do Evangelho, não se esqueça de utilizar o discipulado via chamada de vídeo. É muito importante. Não pare de discipular, gente. O discipulado não está de quarentena. A alma pecadora não pode esperar. É urgente a proclamação do Evangelho. Então você marca um horário na sua quarentena e liga, faz a chamada de vídeo. E tem até um processo na chamada de vídeo de WhatsApp que pode comportar até 4 pessoas, talvez um pouquinho mais, não sei. Talvez aí você pode verificar a gente e trabalhar 4, 3 pessoas em chamada de vídeo e discipular durante 30, 40 minutos. Queria enfatizar isso para você, porque o Evangelho agora, durante as circunstâncias, não pode parar. Na igreja de Atos, a tribulação, a perseguição, a igreja não parou. E não é pandemia que vai parar a igreja de Deus. Essa porta, esse reino, absolutamente está acima de tudo e de todos. Por isso, você precisa continuar fazendo discipulado. Então, proclamo todos os líderes, os irmãos que estavam discipulando, as pessoas que estavam no processo do discipulado, nesse instante, faça a chamada de vídeo e todos continuem discipulando. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção dos meus amados irmãos é um aspecto, esses dias conversando com uma pessoa, esse aspecto da quarentena. Conversando, foi até em casa, porque o pessoal pensa que quarentena é agora ficar preguiçoso e não fazer nada. Epa, a quarentena não é para você ficar em casa dormindo e comendo igual passarinho, nem passarinho fica assim. A quarentena, irmão, é para evitar o processo de contágio, mas a gente não deixou de trabalhar. Esse dia na quarentena, eu tenho trabalhado até muito mais do que antes da quarentena. Estou até pensando em, depois dessa quarentena, entrar na minha quarentena, ficar um pouquinho mais em casa, em virtude de que esses dias eu não consegui ficar no sentido de gravações, mentoreando a igreja via WhatsApp, mentoreando a igreja via várias outras situações, outros momentos. Diante disso, então, precisamos entender que a igreja e os irmãos em casa, os irmãos não estão de quarentena. Então, olha, eu aconselho a você, faça o seu processo de rotina diária, horário de acordar, permaneça acordando no horário que você ia trabalhar normalmente. Se você está na quarentena agora, não pode. Levante cedo, lidere a sua casa, encoraje seus filhos, manda ele levantar também, lê Bíblia, horário de oração, horário de leitura da palavra, atividade escolar, porque algumas escolas continuam, ou leitura de livros. Não deixe o seu filho dormir até meio-dia, 2 horas, 3 horas. Essa quarentena aí, se nós não tomarmos cuidado, pode estragar muita gente. O que já é preguiçoso não faz muita diferença, mas aquele que é trabalhador, que é ativo, ele vai ter a vida dele normal. E é isso exatamente que eu tenho procurado fazer. Desde o primeiro dia que a gente entrou naquela quarentena, meu relógio continuou mesmo. É horário de acordar,
meu horário de estudar a Bíblia, de preparar texto, de organizar as coisas, não parei, pelo contrário, estou dormindo até um pouquinho mais tarde esses dias, e por conta da demanda, das reuniões, trabalho com prega, palavra, etc. Que bom! Quero aproveitar esse instante para encorajar também o nosso colega pastor Leandro, ele sempre está cultuando com a gente, outros pastores, pastor Antônio também, pastor Leandro lá de Ibirapitanga, pastor Antônio de Caiuru, o pastor Marcos de Cova de Onze, um abraço nesses pastores que temos, o pastor Francisco em Santo Antônio de Jesus. A gente tem sempre conversado e procurado saber como eles estão na caminhada, no desenvolvimento do reino de Deus. Deus abençoe esses pastores, esses líderes que são colegas aí, o pessoal da Associação Batista Nazarena também. Vamos, nesse instante, fazer uma oração a Deus, invocar o nome do Senhor, pedir a graça do Senhor, a direção de Deus sobre as nossas vidas. Nesse instante eu quero, para fazer essa oração, vou convidar o nosso irmão Wellington, e peço aos irmãos que continuem também orando pelo Wellington. As atividades dele parou esses dias, mas Deus tem suprido a sua necessidade. Vamos orar com o Wellington, ele vai pedir a Deus a direção no início desse culto em Cristo Jesus. Oremos. Soberano Deus eterno, Senhor, Pai, graças te damos, te louvamos, a Deus, por mais um dia. Meu Pai, muito obrigado pela tua infinita misericórdia com o teu povo. Meu Pai, vem conduzindo agora este culto, Deus, para que todas as pessoas que possam ouvir, que possam sentir a tua presença, Senhor, possam, Pai, ser direcionados ao teu Espírito, Pai, para que possam conduzir a outras pessoas também ouvir. Meu Deus, muito obrigado por esta igreja, muito obrigado, Pai, pelas pessoas que têm parado para acompanhar este culto, para acompanhar, para proclamar o teu evangelho. Venha dando direção ao teu servo, Pai, seja ungido, Pai, pelo Senhor, a cada palavra que disser, chega aos corações, ó Deus, das pessoas que estejam nos ouvindo. E Pai, muito obrigado por esta igreja, neste lugar, muito obrigado por Camaçandi, por Deus, por todas as células, Pai, feito para esta igreja, e todo o trabalho feito. Vem direcionando, Pai, a tua igreja, Pai, a encontrar contigo na terra de Israel. Meu Deus, muito obrigado por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, motivo, razão do nosso encontro, dos nossos cultos. Só nos reunimos porque um dia Deus, por meio de Jesus Cristo, morto, ressuscitado, ascendido, assentado agora desta meu Pai, Ele nos preparou, Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão do nosso culto. Então, que prestamos a Deus nesta noite de quinta-feira, é para o louvor do nome de Jesus Cristo. Vamos então adorar o Senhor, lendo a palavra de Deus. Há um texto bíblico nesse instante, em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 a 5. Nós vamos fazer a leitura desse texto de forma conjunta. Convido você agora na sala, onde você estiver, e quero até aconselhar, olha, evite assistir cultuar no quarto. Chama a sua família ao redor da sala, faço isso com os meus. Durante o momento do culto, todo mundo vem para a sala, joga celular para um canto, a gente bota só em uma tela para toda a família. Quero orientar você, pai líder, sacerdote do lar, nesses dias, na hora que você estiver no lar com seu esposo, sua esposa, seus filhos, lidere agora, chame seu filho para sentar. Faço isso lá com o Emanuel, com o Jael. Pai, eu vou assistir aqui no culto, no quarto. Não, quero todo mundo na sala, todo mundo ali cultuando, orando junto. Por isso, é importante você fazer isso nesse instante. Lidere seu lar para a glória de Deus. 1 Pedro 1, 3 a 5, a leitura é a seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo, ou na volta de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Salvação e glória, honra e poder pertence ao Senhor, que nos regenerou e que
aguardamos a sua volta. Vamos adorar o Senhor, cantar com a equipe de louvor. Marcelo aí, hoje nossa irmã Gorete, nosso irmão Wellington. Vamos cantar Salvação e Glória. Maravilha, honra e poder pertencem ao nosso Deus. Cantem a Deus, louvem a Deus. Esses dias, por meio de Cristo, Deus proclama a sua igreja, em meio a lutas e provações, a louvá-lo com todo o coração, com o coração limpo, com o coração de eleitos, coração de santificados pelo Espírito, coração regenerados, corações regenerados por Jesus Cristo. Maravilha, nós vamos nesse instante orar a Deus, engrandecer esse Deus com orações. Você vai ter uma legenda. Esses dias, a última gravação ficou excelente. O Marcelo organizou a legenda de oração. Eu estou trabalhando isso durante os cultos online para a gente não perder o foco dos motivos de oração. Hoje a gente tem outros motivos. Entre eles, vamos orar aqui também entendimento da garantia da salvação. Esse é o tempo dos crentes entenderem isso. Alegria na tribulação. Eu tenho de vez em quando encontrado alguma pessoa crente dizendo: pastor, e agora? Sem esperança alguma. Vamos orar para que Deus possa trazer alegria. Esse é o assunto do texto dessa noite. Alegria durante a tribulação, convicção de vida eterna no coração de cada irmão e irmã, forma para suportar, ou melhor, força para suportar as provações, visão do reino de Deus durante essa pandemia e quebrantamento de coração. Vamos orar. Nesse instante, eu quero convidar para esse primeiro momento de oração aqui, nosso irmão Marcelo vai orar pelo entendimento da garantia de salvação e a alegria na tribulação. Depois nós vamos ouvir o Marinaldo com mais os dois motivos de oração. Vamos acompanhar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor colocou em nossos corações de que a Tua palavra é rica e verdadeira em nossas vidas, e de que Sua promessa de que nossos pecados serão perdoados, nossa vida será restaurada, e de que após a morte nós teremos nova vida com o Senhor, é verdadeira, Pai.
Que em nome de Jesus, essa certeza nunca saia do nosso coração e da nossa mente. E que a Tua palavra venha habitar em nós até o dia em que o Senhor venha nos buscar, Senhor. Em nome de Jesus, nós também oramos, Senhor, para que o Teu Santo Espírito venha fortalecer os Teus servos, para que, além dos problemas que esse mundo tenha nos apresentado, eles tenham fé, eles tenham alegria, eles tenham firmeza nessa rocha que é o Senhor, na salvação que o Senhor tem nos prometido, e que nada desse mundo venha abalar a fé do cristão, que ele tenha firmeza, que ele tenha a certeza de que é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos faz superar todas as adversidades deste mundo, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, pela força que o Senhor nos dá, obrigado pelo nosso sustento, obrigado por nos sustentar com suas fortes mãos, e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão Marinaldo vai para outro momento de oração, e eu quero pedir agora para que ele possa vir aqui à frente. Ele vai orar para Deus dar força para a gente suportar provações, e é isso que muitos crentes precisam nesses dias, irmãos: força para suportar a provação e visão do reino de Deus, e para que a gente não possa estar aí bombardeado de tantas informações, que Deus dê visão do seu reino no coração e na mente dos irmãos. São dois motivos. Então, força para suportar provações e visão do reino de Deus durante toda esse cenário. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para sustentar a Sua igreja, Pai, que precisa do Teu socorro, que precisa, Senhor, da Tua presença real no nosso meio. Deus, no nome de Jesus, nosso corpo que é templo do Teu Santo Espírito, habita, Senhor, dentro de nós. Que o Senhor, Pai, possa restaurar nossas vidas. Amém. E que o Senhor possa santificar o Seu povo, a Deus, a ser sustentado nas Tuas mãos poderosas. Deus, nós confiamos, nós acreditamos que o Senhor que está no controle de todas as coisas, porque a Sua igreja não treme, ó Deus, a Tua igreja não retroce, ó Pai, ó Deus, não retroceda, ó Pai, a Tua igreja está continuando firme na Tua rocha. Amém. Deus, toma nas Tuas mãos este povo, esta nação que precisa do Teu socorro. Amém. Que precisa, Senhor, da Tua presença. Deus, eu entendo, Pai Santo, que o Senhor permitindo todas essas provações, porque a Sua palavra não é mentirosa, Pai. A Sua palavra é verdadeira, porque nós temos a Sua palavra dizendo que todo joelho se dobrará diante de Ti, e todo se confessará que Cristo é o Senhor. Deus, nós temos esse crédito, a confiança que o Senhor está, ó Deus, protegendo o Seu povo. Deus, a Sua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. E nós estamos descansando no Senhor, nós estamos confiantes da Sua palavra. Deus, no nome de Jesus, toma este trabalho nas Tuas mãos, realizando, Senhor, a Tua força na Tua igreja, Pai, que nós não possamos, ó Deus, parar de pregar o Seu Evangelho. Deus, a Sua palavra diz que há fora de tempo e há tempo nós temos que pregar a Sua palavra. É isso que nós fazemos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lambinho. Eu quero orar agora também, pedindo a Deus que dê aos irmãos corações quebrantados. Deus, nós pedimos graça e ajude a que Teus filhos tenham corações quebrantados, avivados pelo Teu Espírito Santo. Que os corações de Teus filhos estejam sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Como o Senhor, escrevendo a revelação de Apocalipse, disse a João, naquela revelação, orientando as 7 igrejas da Ásia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nossos corações estejam sensíveis. E como disse Davi, um coração quebrantado, o Senhor não, ó Deus, desprezará. Ajude a que nossos corações estejam abertos, sensíveis à Tua voz durante esses dias, durante toda a nossa caminhada terrena,
nessa residência que não é fixa, nessa pátria que não é permanente, porque estamos dirigindo-nos pelo Senhor, ou dirigidos pelo Senhor, para a pátria definitiva, a nova Jerusalém em Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que quebrante os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, quero então, a partir desse instante, convidar-nos a estudarmos a carta de 1 Pedro, que estamos fazendo às quintas-feiras. E 1 Pedro, hoje, o texto, ele é bem claro. 1 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 12, é o texto que nós vamos desenvolver hoje. 1 Pedro 1, versículo de número 3 ao versículo de número 12. Vou fazer a leitura do texto para que todos acompanhem nesse instante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina e nem se altera, reservada no céu para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois se tendo visto, vós o ameis, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles se foi revelado que era para vós, e não para si mesmos. Para eles ministravam essas coisas, e que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejavam ou desejam examinar tais coisas. Que Deus aplique sua palavra claramente em os nossos corações. Obrigado, Deus, por tua palavra. E estamos diante desta bela parte das Escrituras. Pedimos que nos encoraje e nos ilumine para expormos conforme a tua bondade e graça, tanto ao coração de quem prega, ao coração de quem ouve. Sejamos impactados e transformados para termos um coração semelhante de Cristo, uma vida piedosa que nos identifique com Cristo no nosso dia a dia. Por meio de Cristo, nós louvamos, exaltamos o teu nome, Deus Santo, para todo sempre. Amém. Amados irmãos, a última porção desta carta que lemos e expomos foi a porção do verso 1, 2, até o verso 2, na verdade, versos 1 e 2. E nós, então, podemos entender quem foi o autor desta carta, apóstolo Pedro, apóstolo chamado por Jesus Cristo. E esse apóstolo, ele foi um dos líderes no contexto da igreja primitiva. E esse camarada agora está escrevendo para os crentes dispersos. E agora a pergunta, para quem ele escreve? Para os eleitos dispersos. Eleitos é uma nomenclatura para pessoas salvas em Jesus Cristo. Eleito na Bíblia é uma pronúncia, uma forma de pronunciarmos a ideia de salvos, purificados pelo sangue de Jesus. E o texto diz que Deus escreveu para esses eleitos que estão em que área?
a gente verificou e viu semana passada que, segundo o versículo de número 1 ainda, a parte B, diz que eles eram eleitos peregrinos da dispersão, da diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas cidades, na verdade, esses nomes aqui mencionados, eram regiões na província central do norte da Ásia. E essas cidades, essas regiões eram exatamente onde hoje constitui a atual Turquia. O que é interessante é que essa parte é a parte central do norte da Ásia, parte que Paulo não teve muito envolvimento, mas sim o apóstolo Pedro. Paulo teve mais pela parte sul da Ásia Menor, também, como a gente verifica nessas regiões. Segundo o livro de Atos, ele por ali teve e proclamou o Evangelho de Cristo. E o Evangelho agora está sendo espalhado pelos crentes dispersos. O que é que a gente viu na semana passada? Esses crentes dispersos quer dizer espalhados, eram um cenário de perseguição durante o primeiro século da igreja cristã, da igreja de Cristo. E esses irmãos dispersos passaram a ser peregrinos. A palavra peregrinos, ouvimos também na semana passada, é uma ideia de alguém sem residência fixa. Na medida que eles foram perseguidos, eles foram espalhados. Então abandonaram suas casas, não tiveram o direito de levar geladeira, fogão, naquela época não tinha. Mas se fosse hoje, seria mais ou menos essa ideia. Imagine você sair espalhado, disperso, à força, por causa da perseguição no contexto romano. E eles não tiveram o direito de levar nada, apenas talvez algumas sacolas a tiracolo, filhos, e saíram sem teto. Mas isso é fantástico, porque ainda que peregrinos nessa região, eles não eram sem tetos, como a gente ouve essa pronúncia nos dias de hoje. Eles eram sem tetos na terra. Eles não tinham residências fixas na terra, mas eles tinham a residência na pátria celestial, na cidade santa, na Nova Jerusalém, peregrinos aqui, mas com residência permanente lá. Esse é um aspecto fantástico, e isso deve inclusive nos encorajar nesses dias. Esse é o cenário do contexto, estava sendo escrito para crentes dispersos por causa de uma perseguição na região central da Ásia Menor, norte central da Ásia Menor. E aí a gente viu também que quando Pedro escreve, ele vai chamar esses peregrinos primeiro de eleitos. E eleito aqui é uma ideia muito clara de que Deus, por meio da sua graça e soberania, ele vai escolher em determinado momento pessoas. No Antigo Testamento, ele vai fazer seleções. Ele vai escolher Abraão, ele vai escolher antes de Abraão Noé, ele vai escolher Jacó em detrimento de Esaú, ele vai escolher um povo em detrimento de várias nações, ele vai escolher um rei em detrimento de vários reis, recusando Saul, mas escolhendo Davi. E o interessante é que agora, nesse texto, a gente vai também verificar em 1 Pedro, capítulo 2, 4 e 6, quem é o eleito de Deus. Ele diz que é Jesus Cristo. Agora é por meio de Jesus Cristo, o eleito definitivo de Deus, ele vai também eleger todos os outros que são chamados, são guardados em Jesus Cristo, segundo Judas também nos ensina dessa forma. Por isso, aquele aspecto da eleição do Antigo Testamento era uma proposta definitiva para Deus também, através do seu eleito Jesus Cristo, fazer a sua eleição agora. Pedro vai dizer isso no 2,9, ele vai dizer no 2,9, presta atenção o que é que ele diz: mas vós agora sois a geração eleita. Veja que ele diz também o sacerdócio eleito. Lembra lá de Levi? Ele escolheu a tribo de Levi, ele elegeu a tribo de Levi para exercer o papel de sacerdócio, mas agora ele está dizendo que esse povo de Deus disperso, eles são a geração eleita, eles são, esse povo melhor dizendo, ele é, além da geração eleita, ele é o sacerdócio real, ele é a nação santa, separada, ele é o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa ideia de eleição na carta de 1 Pedro é apresentado 6 vezes, mostrando a ideia de que esses dispersos
eram pessoas selecionadas, salvas por Deus através da pedra eleita que é Jesus Cristo, à luz de 2,4 e à luz de 2,6 de 1 Pedro também, capítulo de número 2. Portanto, ele disse também dias passados que além de ser eleito, esses eleitos foram eleitos segundo a presciência de Deus, ou segundo o plano estabelecido, preparado, organizado por Deus, segundo a presciência de Deus Pai, mas diz que também somos eleitos, foram eleitos pela santificação do Espírito e para a obediência, e diz que fomos eleitos para a aspersão, ou segundo a aspersão do sangue de Cristo. Então, a Trindade, ela atuou no processo dessa eleição. Deus Pai elegeu segundo sua presciência. O Deus Espírito elegeu para a santificação. E o Deus Filho purificou com o sangue derramado na cruz. Aí temos um retrato muito claro da primeira carta aos Efésios, quando ele fala, Paulo fala aos crentes da cidade de Éfeso: bendito seja Deus, que nos abençoou por meio de Cristo. E vai dizer no versículo de número 4, que Deus nos elegeu. Vai dizer no verso 5 a 7, que Jesus Cristo nos perdoou os pecados. E vai dizer no verso de número 13 a 14 da carta de Efésios, que o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Na verdade, nós temos um retrato desse texto de 1 Pedro de 1 a 12, um retrato de Efésios 1, de 1 a 14, na exposição de Paulo aos crentes na cidade de Éfeso. Portanto, o que é que está acontecendo agora? Veja que ele começa semelhante a Efésios também, lá em Efésios 3, diz: bendito seja Deus. Aqui há uma discussão se os crentes, a palavra é uma ideia de exultação dos crentes, mas a ideia clara mais diretamente, e até entendo à luz também da carta aos Efésios, que é um cântico de louvor pelo que Deus fez, pelo que Jesus fez, pelo que o Espírito fez. A Trindade está sendo celebrada, inclusive em Efésios nós encontramos, olha isso, eleito por Deus Pai, e lá ele diz: para o louvor da sua glória, redimidos por Jesus para o louvor da sua glória, lá em Efésios, e selado pelo Espírito para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus é adorado, é glorificado por regenerar, por santificar, por também purificar os crentes. Isso significa dizer que o ato da salvação é um ato puramente de Deus. É Deus que está fazendo isso, é Deus que está atuando por intermédio da sua soberania, graça e misericórdia, por meio de Jesus, por meio do seu Espírito, que também apresenta o Pai, apresenta a glória do Pai de uma forma exata, Por isso, esse é o cenário do texto que nós estudamos na semana passada, para entendermos o contexto que agora nós vamos desenvolver. Esses eleitos dispersos por Deus, pelo propósito de Deus, santificados no Espírito, purificados pelo sangue de Cristo, esses eleitos que foram feitos segundo a presciência, o plano específico de Deus, esses eleitos agora são chamados a adorar a Deus pela salvação que Ele vos otorgou. Diante disso, eu queria que você pudesse gravar agora a grande ideia, guardar a grande ideia desse texto 3 a 12 no seu coração. Qual é a grande ideia, pastor? A grande ideia: os salvos em Cristo louvam a Deus alegremente por garantir a salvação apesar das aflições. Anota isso no seu coração agora. Os salvos em Cristo louvam a Deus alegremente por garantir-lhes a salvação apesar das aflições. É isso que a gente vai verificar nesse conceito, nesse contexto de dispersão. E queremos lembrar a você que o cenário de fato é um cenário de perseguição. O cenário é um cenário de os cristãos dispersos peregrinos sem residência por causa de uma perseguição que desembocou em um sofrimento extraordinário, duro e pesado,
mas a igreja dispersa era eleita e propagava o senhorio de Jesus Cristo. Portanto, vamos entender isso exatamente nessa noite. Os salvos em Cristo louvam a Deus alegremente, olha essa expressão, alegremente, por garantir-lhes salvação apesar das aflições. E aqui vem exatamente um cenário disso. Vamos encontrar essa primeira verdade de os salvos em Cristo louvando a Deus alegremente por garantir salvação apesar das aflições. A primeira verdade que vamos desenvolver agora, sustentando essa grande ideia, sustentando esse pensamento de Pedro, escrevendo aos eleitos peregrinos, é do verso 2 ao do verso 3 ao verso de número 5. Do verso 3 ao verso de número 5, ele vai dizer: os salvos em Cristo louvam a Deus por garantir-lhes eterna salvação. Presta atenção nisso. Os salvos em Cristo louvam a Deus por garantir-lhes eterna salvação. Do verso de número 3 até o verso de número 5, a gente vai encontrar essa ideia. Veja a ideia, primeiro Deus louvando a Deus. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira ideia clara no texto é que Deus está sendo louvado, adorado, exaltado. E qual o motivo que Deus está sendo louvado e exaltado? Olhe no texto, o próprio texto é claro em nos ensinar isso. Ele diz: bendito seja Deus que nos regenerou. A ideia de regenerar é a ideia de novo nascimento, é a ideia de salvação, é a ideia de purificação dos pecados, é a ideia de uma vida trabalhada pelo sangue de Cristo para ser aceita diante de Deus, mediante esse sacrifício bendito e glorioso. Portanto, uma coisa é clara: Deus está sendo louvado por ter regenerado os crentes. E Pedro queria que os crentes entendessem que, mesmo debaixo de uma perseguição, mesmo num contexto de peregrinação, os crentes precisavam louvar a Deus, porque agora ele tinha dado salvação. Mas veja que ele diz que essa salvação, essa regeneração, era para uma viva esperança, segundo a misericórdia de Deus pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora veja que Deus é louvado porque salvou, regenerou, e essa regeneração é uma regeneração que conduz os crentes a uma viva esperança, ou seja, a uma expectativa confiante da eterna salvação, ou seja, uma convicção, uma certeza. E quando o crente está louvando a Deus porque confia que a salvação que ele deu é uma salvação imexível, intocável. Essa é uma ideia da convicção, da confiança plena que ele tem, que Deus garante. Isso a gente vai entender. Além disso, ele vai dizer que a salvação, essa regeneração, ela é viabilizada para nos dar uma viva esperança, mas segundo a misericórdia de Deus, que é a compaixão de Deus, e tudo isso por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui tem um aspecto da doutrina central do cristianismo, porque se Cristo, presta atenção, não houvesse ressuscitado, não teria esperança para aqueles que creem nele em relação à morte, que inclusive nesses dias tem muita gente com medo. Eu confesso para você, e quero ler agora já com isso, eu não estou com medo do coronavírus, e nem do que ele possa causar. E eu quero agora, nesse instante, já chamar a você o seguinte: se algum dia, e não tem como, a gente está vendo, e num cenário mundial muita gente infectada, mas mesmo que você seja infectado, isso não deve lhe causar desespero. Você sabe por quê? Ainda que o coronavírus lhe cause a morte física, a ressurreição de Cristo lhe garantirá a ressurreição eterna. E talvez é isso que ainda falta de convicção na vida de muitos crentes. Eu tenho ultimamente visto tantos crentes com medo de morrer. Parece que ama muito essa vida de coronavírus, né? De sofrimento, de falta de coisas, de angústias, de dor. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite?
o que Paulo disse. Para mim, morrer é lucro. Agora, se você não está preparado em Cristo, se ainda não tem convicção da vida eterna, se ainda não se entende como ele deveria se entender, e deve se preparar. Agora, esse mesmo não é para você dizer, eu não estou preparado. Não, cuidado com o amor às coisas deste mundo e este mundo. O que a Bíblia diz, eu não amei esse mundo. E parece que a gente está muito apegado. O que é que Pedro quer que a gente tenha? Que a gente tenha confiança muito que ele diz para os dispersos. Eles tinham perdido tudo, irmãos. Eles tinham perdido o lar. Eles saíram dos lares dele, eles foram para outras regiões. E sabe por que às vezes Deus faz isso? Descalchuta, tira o nosso ponto de equilíbrio econômico, financeiro, material. Porque nós temos um coração materialista. Porque nós temos um coração cheio de matérias. Corações cheios de vida pautada nessa terra passageira. A gente precisa estar com a viva esperança na ressurreição de Jesus Cristo. E todos aqueles que morrerem em Cristo, a semelhança da sua ressurreição, eles também serão ressuscitados. O texto está dizendo isso porque no cenário que os crentes estavam passando era de perseguição e inclusive alguns deles foram mortos. Mas Pedro estava dizendo para eles, olha, vocês têm a regeneração garantida. Confiem no que Deus deu para vocês através da ressurreição de Jesus Cristo. E agora ele vai avançar no texto. No verso 4 ele fala que é para uma herança. Ele regenerou e nos fez propriedade. Essa ideia de uma herança é uma ideia de propriedade. Deus nos regenerou por meio da ressurreição de Jesus Cristo e nos fez sua herança, ou seja, nos fez propriedade. Essa é a ideia de herança. A ideia de herança aqui é propriedade recebida. Nós somos agora propriedade exclusiva de Deus. É isso que inclusive Pedro vai falar lá no verso 9 do capítulo 2. Olha só. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos regenerou e nos fez propriedade sua, exclusivamente sua. Eu sei que para os ouvidos naturais, para os ouvidos dos não espirituais, isso pode não soar bem. Mas é porque só espirituais entendem as coisas de Deus. Talvez nesses dias eu esteja falando para crentes frios, que a vida espiritual é um caos, e não tem prazer, não tem alegria em louvar a Deus. Hoje eu estava, depois que eu cheguei daqui do tempo, em casa pela manhã, e dar um plantão para despachar alguns materiais para os irmãos, e eu cheguei em casa e a Manuel estava lendo e me disse, lendo a Bíblia, disse, papai, eu já li 6 capítulos de Gênesis, eu vou ler a Bíblia toda, e aquilo no meu coração me trouxe alegria, me trouxe fervor. Eu disse, Deus, ajude a que ele ame a tua palavra, ajude que ele ame as tuas coisas. Irmãos, o que tem faltado hoje na convicção de muitos crentes, de muitos corações, é que temos crentes hoje que a Bíblia faz, tanto fez como tanto faz para ele. O que Deus fez por ele, o que Deus transformou, um coração transformado, um coração de crente transformado. É impossível um coração de crente transformado não borbulhar, não ferver de alegria diante de Deus, ainda que esteja passando por apuros, por tribulações, por perseguições, por coronavírus, por economia desestabilizada. É impossível um coração de crente não se encher de alegria. Foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com Isaac, foi assim com Davi, e deve ser com o seu coração. Foi assim com os corações dos dispersos peregrinos por causa da perseguição. Que seu coração nesta noite seja impactado para ter um despertamento. E nessa quarentena você não fique só comendo e dormindo e se tornando um obeso espiritual, tá? Mas que você tenha alegria na graça de Deus, que você tenha alegria, tenha fervor,
entusiasmo ao falar de Deus, seu coração borbulhar, seu coração fervilhar, os seus olhos se esbugalharem, jogarem-se para frente, dizendo: é de Deus eu tenho vontade de ouvir. Isso me faz lembrar uma época do apóstolo Paulo pregando, e diz que ele chegou à meia-noite pregando lá no livro de Atos, e as pessoas estavam ouvindo. Diz que um camarada caiu lá do terceiro andar, e aí ele foi e reveu a situação do camarada, ressuscitou o camarada e continuou pregando até 4 da manhã, e ninguém saiu mais. Sabe qual é a minha tristeza esses tempos? Quando os crentes começam a dizer assim: pastor, está pregando demais, pastor, a Bíblia, é muita Bíblia. Isso não é um sinal bom. Isso não é um sinal bom para crente. Crente que passa dias e mais dias sem se envolver com esse aspecto da vida cristã. Um salvo convicto, um crente regenerado, um crente confiante na propriedade, que ele é propriedade exclusiva de Deus. É um crente, irmãos, que tem desejo dia a dia de envolver-se com Deus, de cultuar, de adorar. Eu espero que nessa quarentena você não esteja inerte, sem vida, que acha que porque agora é quarentena, o seu patrão forçadamente lhe deu período em casa, que você fique só dormindo, comendo. Eu espero em Deus que isso não aconteça na sua vida. Agora eu não vou mais a culto, se der uma hora dessa eu assisto o culto, eu vou lá no YouTube. Cuidado com essa flexibilização, com essa flexibilidade, esse cristianismo sem vida, esse cristianismo sem alegria, porque isso é um sinal de que é um cristianismo na vida de uma pessoa que ainda não foi regenerada. Porque o regenerado, ele louva a Deus com prazer, ele tem habilidade, às vezes até, tem hora que quando eu estou, habilidade no sentido de dizer assim, tem hora que eu digo assim, às vezes eu me empolgo demais até na pregação, às vezes dá vontade até de dizer coisas que Deus nem manda dizer, e por quê? A gente fica tão envolvido, é bom envolver-se com o reino, é bom. Então Genilson acorda, Marcelo acorda, Robson acorda, amem a Deus. Que nesses dias, depois da pandemia, os cristãos estejam com o coração de regenerado mais fervoroso do que antes da pandemia. Porque eles entendem que são propriedade de Deus, o regenerado. E Pedro está dizendo: vocês são regenerados. Eles estão louvando a Deus porque são regenerados, eles estão louvando a Deus porque foram regenerados por Jesus Cristo, eles estão louvando a Deus porque essa regeneração é a regeneração que os tornaram propriedade exclusiva de Deus, ou seja, fez deles herança de Deus. E olha a ideia, a descrição dessa herança. Ele diz: herança que não perece. A ideia é imperecível, imortal, não se contamina nem se altera, ou seja, não perde o valor, reservada no céu para nós. Olha, Jesus nos regenerou. E é uma ideia de depósito, essa ideia de reservado, é uma ideia de depósito. Ele guardou isso nos céus. É uma ideia de que fomos guardados lá nos céus. E veja que essa ideia de guardado vai ser ampliada ainda no versículo 5, ele diz que sois protegidos pelo poder de Deus. Aqui eu entendo ser claramente uma alusão ao Espírito Santo, porque de fato lá em Efésios, numa carta paralela escrita por Paulo, vai dizer que nós somos eleitos por Deus, purificados por Jesus Cristo, mas selados com o Espírito Santo da promessa de adição. É a ideia de garantia. Veja que ele está dizendo: eu dou garantia a vocês, reservadas nos céus. Essa propriedade de Deus, os crentes salvos, isso é garantido por Deus. E ele diz: garantido para quando? Que é a mesma ideia lá de Efésios. Ele vai dizer, olha, garantidos para a salvação, lá no final do verso 5, para a salvação preparada. Veja agora o final do verso 5, revelada para o último dia. Que último dia é esse? A ideia de último dia aqui é a ideia da volta de Jesus. E Efésios diz que a gente foi selado, 4:30, foi selado para o dia da redenção. Deus nos elegeu, Jesus nos purificou e o Espírito Santo nos dá a garantia de que somos herança e propriedade de Deus.
Portanto, qual o motivo do louvor e da adoração desses crentes da dispersão? Mesmo num cenário de sofrimentos, sem residência fixa, sem pátria fixa, o que é que está acontecendo com esses crentes? Presta atenção. Diz que eles estão exultantes em Deus, eles estão louvando a Deus. Irmãos, os salvos em Cristo louvam a Deus por garantir salvação eterna. Esse é o motivo do meu louvor e deve ser o motivo do seu louvor. E foi o motivo do louvor dos dispersos lá da Ásia Central. E eles louvavam a Deus porque Deus salvou e garantiu a salvação deles. Como isso pode ter sentido para nós hoje? Em meio à pandemia, em meio à instabilidade econômica, isso tem garantia para a gente hoje que você, como eleito de Deus, igreja de Deus, salvo de Deus, está garantido, independente do que possa ocorrer na sociedade passageira, no mundo passageiro. Esse mundo é passageiro. Eu e você aqui somos peregrinos, não temos residência fixa nesse local. E talvez o seu coração nesta noite esteja simplesmente preocupado com o contexto econômico e com o contexto de pandemia. O que vai ser da minha vida depois dessa pandemia, pastor? Eu confesso para você que eu não tenho a mínima ideia. O que vai ser da sua vida, da minha vida, pastor, depois dessa pandemia no aspecto econômico? Não tenho a mínima ideia. Mas eu tenho uma grande ideia. Eu sei o que vai ser da minha vida depois que eu descer ao túmulo, se arrebatado não for por Cristo. Se ele, quando voltar, eu não estiver por aqui, eu sei que depois do túmulo, eu, como Cristo ressuscitou, serei ressuscitado e estarei com ele. Isso deve encher o seu coração de alegria. Isso deve promover em você, na sua vida de cristão, um motivo de louvor e adoração a Deus. Ao invés desse dia você estar preocupado com o que vai acontecer, não que você não se organize, não trabalhe, não veja aí o contexto emergencial. Não estou dizendo disso, não quero dizer que você se despreocupe com a vida, mas eu quero dizer que você se preocupe muito mais com o que Deus está garantindo para você, o que Deus garantiu para você. E por isso você e eu devemos louvar a Deus, porque mesmo em meio ao sofrimento, com a pandemia, com a economia, nós somos eleitos, propriedades exclusivas de Deus. A salvação está garantida nos céus, na cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus. Cujo arquiteto e construtor é Deus, à luz de Hebreus. Assim nós temos essa orientação bíblica. Portanto, Deus seja louvado por salvar e garantir vida eterna dos crentes em Cristo. Isso me faz lembrar a adoração de Moisés após a libertação do Egito, lá no capítulo 15. Foi esse mesmo cenário, depois de uma pandemia, depois de pragas e mais pragas, depois de 10 pragas do Egito, Deus libertou o povo do Egito, com o seu líder representando já a ideia de que seria também o eleito libertador definitivo, que era Jesus. Moisés é um tipo de libertador, Moisés é um tipo de Cristo. Moisés já estava proclamando essa ideia do eleito da pedra fundamental. E lembre-se, se você se lembra, se você não se lembra, lembra agora, vem comigo, o texto de Êxodo capítulo 15, abra lá agora comigo, por favor, no capítulo 15, depois que Deus salvou o povo de 430 anos do Egito. Aí Deus trouxe a 10ª praga, a praga dos primogênitos, e Faraó libertou o povo todo. E depois que Deus tirou o povo da escravidão, depois que Deus libertou pelo seu libertador temporário Moisés, ele agora, depois do Mar Vermelho, depois de destruir os ímpios, os egípcios no contexto, olha no capítulo 15 de Êxodo. Eu quero cantar isso com vocês também agora, nessa noite. Êxodo 15. Olha o cântico de Moisés, que belo cântico. E isso é depois da libertação. É só você observar
Aqui, no capítulo 12 de Êxodo, está a instituição da Páscoa. Depois vem todo o processo de Deus trazendo juízo sobre os egípcios. E no versos 26 e 14, os egípcios morreram no mar. E Deus, então, deixou o seu povo livre, liberto, protegido. Aqui tem a mesma ideia de Pedro, é que os salvos em Cristo, no contexto lá de Moisés, estão protegidos. Essa é uma outra ideia que você precisa ter. E todos os salvos protegidos, guardados por Cristo, devem ter nesses dias de pandemia motivo para louvar Deus. E qual é o principal? Deus guarda os salvos. Deus guarda os eleitos. Deus protege os eleitos. E os eleitos devem louvar a Deus por ser protegidos de Deus. Essa é a verdade desse texto de Pedro. Veja então o cântico de Moisés. Depois da libertação, depois das pragas do Egito. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Olha o cântico. É porque Deus tinha salvado o povo. É porque Deus protegeu o povo. É porque Deus colocou o sangue do cordeiro no umbral da porta. E o sangue do cordeiro reservou aquele povo da praga do Egito. É fantástico. Ele tornou a minha salvação, se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Verso 3. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Meus queridos, Pedro diz: bendito seja Deus que nos garante a salvação eterna. Nessa noite, querido, eu quero lhe convidar a você adorar a Deus pela salvação sua, que já está garantida para o último dia. Isso que termina o verso 5, porque ele diz assim: sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, mediante a nossa crença, para a salvação, preparada para ser revelada no último dia. Essa é a garantia lá de Efésios. Efésios diz: vós estáis selados para o dia da redenção. Se você está com medo do coronavírus e é um crente de verdade, eu quero lhe encorajar nessa noite a entender: você está protegido para o dia da redenção. O que a morte poderá fazer com você? No mínimo, é lhe separar temporariamente de seus familiares. O ímpio não pensa assim. O ímpio entra em desespero, porque ele não tem essa viva esperança. Mas você deve ter essa viva esperança. Que o Espírito Santo lhe encha dessa viva esperança. Que o Espírito Santo lhe dê essa garantia de que Deus está protegendo você em Cristo, porque você vai ser salvo. Qual é o segundo aspecto que nos dá esse entendimento? Versos 6 a 9. No verso 6 a 9, os salvos provados se alegrarão na glória vindoura de Cristo. Ela tem uma mesma proposta e está dizendo que os salvos provados se alegrarão na glória vindoura de Cristo. Como a gente pode entender isso? Eu vou tentar avançar um pouco mais. Olha como o verso 6 começa: nisto exultai. Ele está fazendo uma ligação em que os crentes devem alegrar-se. Essa ideia aqui é alegrar-se. Exultar é ter alegria excessiva. Exultar aqui é a mesma ideia de estar cheio de alegria, ou seja, estar em alegria extrema. Veja que o verso 6, quando ele começa, ele diz exatamente isso: nisto exultar, ou seja, em que os crentes deveriam se exultar? Os crentes deveriam exultar na salvação que Deus deu a ele e garantiu. Os crentes deveriam se exultar nisso. E essa alegria deveria ser uma alegria extrema, aquilo que é excesso, sabe? Está cheio de alegria por causa disso. E veja que o cenário dessa alegria é um cenário de tristeza, porque os crentes estavam no cenário de perseguição e sofrimento. E aí ele diz: olha, ainda que agora
ainda que agora sejais contristados, ou a ideia é afligidos, exultais, alegrai, ainda que essa alegria seja uma alegria temporária. E por que alegria temporária? O cenário do texto era um cenário de perseguição. Então vejam que aqui tem um paradoxo. É uma alegria temporária e é uma alegria debaixo de um contexto de sofrimento. Por isso é um processo paradoxal, é de contratempo. E imagine ser alegre no cenário da carta. Os crentes perseguidos, dispersos, saíram de suas cidades, foragidos por causa da perseguição, e com crianças, naquele cenário de tantas lutas e de peregrinação, e mesmo assim os corações deles deveriam estar cheios de alegria. Isso me faz lembrar de Jesus orientando aos apóstolos em Mateus 5, quando ele fala do sermão do monte. Ele diz: olha, bem-aventurados sois vós quando vos injuriares, perseguidos, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha a expressão de Jesus aos apóstolos: alegrai-vos, perseguidos alegres, porque grande é o vosso galardão nos céus. Isso é formidável. Os crentes, eles deveriam entender que exultados deveriam estar, alegres deveriam estar, apesar de que a alegria deles aqui era uma alegria extrema e num cenário de sofrimento que seria temporário. Por isso no texto do verso 5, verso 6, ele vai dizer: isso resultai, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Várias provações por um pouco de tempo. O que é interessante é que no verso 10, verso 11, ele vai mostrar que o sofrimento de Cristo foi um sofrimento também tenso, mas foi um sofrimento também em pouco tempo. Porque depois da morte de Cristo, o que foi que veio? A ressurreição, a glória. Então o sofrimento dos crentes estava assemelhando a eles ao mesmo tempo a um sofrimento semelhante ao de Cristo, porque era temporário, ainda que a gente passe lutas e provações aqui, perdas, danos. Esse é um cenário de que a gente deve entender que a nossa morada aqui não é fixa, é uma residência temporária. É uma residência temporária. Agora a pergunta: por que essa provação? Por que essa tribulação? O que essa tribulação trazia para os crentes? O texto diz que essa tribulação era para que a comprovação da vossa fé. Veja o verso 7, o que é que diz? Para que a comprovação da vossa fé, a comprovação da fé, o que é a comprovação? O teste. E era um cenário, o sofrimento, a perseguição naquele contexto, na verdade, ela estava servindo de um teste, de uma prova, para saber se aquele crente estava ou não com o coração em Deus. Esses dias eu tenho orado bastante, querido. Sabe qual é a minha oração? Para que Deus revele os corações dos irmãos, verificar de fato onde nossos corações estão. Confiante na economia, que agora não é mais economia. Confiante nos infectologistas, que não sabem o que fazer, ficam perdidos, não têm controle da doença. Confiantes na ciência, até agora está lutando para descobrir a vacina. Não é que eu dê descrédito na ciência. Eu confio na ciência. E a ciência é criada por Deus, mas ela não é Deus. A ciência não é Deus. E os crentes agora precisam entender esse negócio. Na verdade, Deus está mexendo com os corações dos crentes. A pandemia, o sofrimento, a tribulação, na verdade, é uma comprovação da fé. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua confiança? Agora Deus está mexendo com o coração da igreja, com o coração dos crentes, com o coração daqueles que diziam: minha igreja é rica, tem isso, tem aquilo, porque agora vai haver uma desestabilização naquilo que o homem tem como um Deus.
o dinheiro. Porque essa luta para associação de remédios, porque essa luta para correr para fazer uma vacina. Mas eu quero dizer que Deus não precisa de vacina, porque Jesus Cristo já nos deu a vacina da salvação eterna, que é o que você deve confiar. Nesse dia, Deus está mexendo com os corações dos idólatras ao dinheiro. Nesses dias, Deus está mexendo com os corações dos idólatras e confiantes no poder político humanitário. Nesses dias, Deus está mexendo com o poder na confiança da ciência, da tecnologia, do avanço. Porque está todo mundo perdido, o mundo inteiro. A potência dos Estados Unidos, a potência da China, a potência da Rússia, a potência do Japão, a potência do Reino Unido. Todo mundo está igual um cachorrinho pequeno naquela corrente, pedindo arrego ao seu dono, ao seu possuidor. Que Deus nos ajude, que os nossos corações sejam moldados para confiar que Ele nos salvou, que Ele protege os salvos e que garante a salvação para a revelação do último dia. Mesmo que seja num tempo de tribulação, exultai. E exultai porque nesses dias, naqueles dias que eu estava dizendo, essa tribulação de vocês, ela é temporária. Ela não é para a vida toda. Por isso que ele fala aqui de uma provação passageira no verso 6. E ele diz que essa provação, esse sofrimento, essa aflição é para a comprovação da fé. Da fé que ele aqui vai fazer uma comparação, que é mais preciosa do que ouro que é provado pelo fogo. E aí ele vai dizer, qual é a ideia dessa provação? E qual é a ideia desse teste? A ideia desse teste, dessa prova, daqueles crentes que passaram pela tribulação da dispersão, é para que redundasse em louvor. Veja o verso 7 que diz, que tudo isso, que essa comprovação da vossa fé, no final de tudo redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez ele traz a ideia da revelação do último dia, da volta, do dia da volta do Senhor. Irmãos, quando eu olho para esse cenário, e hoje eu fui verificar algo lá embaixo, e eu vi as ruas vazias, mas eu confesso, conversava até com o irmão que a gente estava, o Robson. Eu confesso, e aí Robson até pastor, parece tudo deserto, o tempo todo tudo deserto, ruas vazias, tudo vazio. Não parece, pastor, um cenário apocalíptico? Mas sabe, a minha visão não está nessas ruas vazias. O meu coração não está nessas ruas vazias. O meu coração está no céu, cheio de salvos. Lá não tem ruas vazias. Lá o meu coração, porque aqui não é minha pátria permanente, ainda que eu seja contristado, afligido por pouco tempo, isso vai redundar em louvor e glória na volta de Cristo, porque na volta de Cristo, a luz de Apocalipse, pessoas de todas as nações, de todas as tribos estarão reunidos diante do Cordeiro, céus cheios, ruas de céu cheios. Não haverá vazia. Lá o coronavírus não vai fechar a porta. Lá o coronavírus não vai fechar a janela. Lá o coronavírus não vai fechar nada. Porque lá o Cordeiro, Deus e o Cordeiro, Ele protege os salvos, os guardados, os remidos. Talvez você esteja triste em casa, até querendo entrar numa depressão, porque não está mais naquele currículo diário de sair, de voltar, de pegar uma coisa, porque não consegue ficar em casa. Olha para o céu cheio e espero que você esteja lá. Olha para o céu cheio e eu espero que por causa da sua vida santificada, guardada em Cristo, você esteja lá naquele dia. Eu espero nisso, eu até oro por isso. Porque o que tem de crente desapercebidos por causa dessa situação e desesperados sem saber o que fazer. O mundo tem razão de não saber o que fazer.
O ímpio tem razão de ficar desesperado. Mas o crente, Deus está dizendo, alegrai-vos, 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 ainda que sejais contristados, afligidos por um pouco de tempo. Isso é para testar o coração, isso é para provar onde você agora está confiante. Onde você está confiante? Se isso não te traz alegria, eu vou te dar um conselho. Pede a Deus uma conversão, porque provavelmente seu coração ainda não é no coração de Cristo. Se isso não te traz confiança e viva esperança, se você ainda mesmo com todo esse evangelho puro e clássico, ainda continua em desespero, ora a Deus e diz, Deus me converte, me converte, me converte. Então nós vimos, acabamos de enxergar no verso de número 6 até o verso de número 9, os salvos provados se alegrarão na glória vindoura de Cristo. Agora nós vamos entender também o aspecto continuado, porque os regenerados estão adorando a Deus, no cenário agora, do verso 10 até o versículo de número 12. E qual a grande ideia desses versos? Qual é a proposta desses versos? Os servos de Cristo proclamam sua aflição e glória para a nossa salvação. Deixa-me explicar, à luz do contexto de perseguição, de lutas dos crentes eleitos, dispersos e peregrinos. Agora, o autor Pedro vai mostrar, após mostrar para eles que eles deveriam louvar ao Senhor, porque Deus lhe garantia a salvação eterna na volta de Cristo, porque Deus também lhe garantia a ideia de que eles deveriam se alegrar nessa esperança vindoura, apesar dessa tribulação. Esse é o motivo da exaltação do crente. Mas agora ele vai mostrar como essa salvação chegou até os crentes, como eles foram alcançados. E veja que o verso 10 começa assim: foi nessa salvação, ou foi essa salvação que os profetas examinaram e dela proclamaram sobre, a saber, com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. E aí no verso 11 ele continua falando, dizendo, indagando qual o tempo ou ocasião do Espírito de Cristo que estava neles são os profetas, indicando ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois dos sofrimentos. Agora ele mostra a ideia de Cristo passando um período de tribulação, quando ele fala os sofrimentos que sobrevieram a Cristo. Quem anunciou isso, esse sofrimento que sobreviria, ou os sofrimentos que sobrevieram a Cristo? Os profetas. Nós temos então os profetas de Cristo proclamaram a aflição e proclamaram a glória. Os versos de número 11, 10, 11 e 12, ele vai dizer isso aí, parte do 12a. Então os profetas que foram antes de Jesus, Antigo Testamento, também João, inclusive, antes disso, já tinha anunciado que Cristo haveria de sofrer. E qual é a ideia de sofrimento? É uma alusão a todo o contexto de perseguição de Cristo na vida terrena, todo o sofrimento dele, até o momento que ele chega em Jerusalém. Ele é também açoitado, crucificado, depois morto. Mas agora ele vai dizer, os profetas, eles anunciaram antes os sofrimentos que sobreviriam a Cristo. E veja que depois, no verso 12, ele diz, e a glória que viria depois desse sofrimento. O que é que ele fala de glória? Qual é a ideia de glória aqui? É a ideia da ressurreição. É a ideia de que depois da morte de Cristo, veio a glória de Cristo. Ele ressuscitou e levantou-se dentre os mortos, ou foi levantado por Deus dentre os mortos. Por isso que Apocalipse vai dizer algo interessante, que agora ele é o primogênito dos mortos. E o momento em que Cristo é glorificado é o momento de fato quando ele ressuscita, vence a morte, um dos inimigos do povo de Deus, inclusive é o que tem amedrontado a gente, e muita gente nos dias de hoje, é a morte. O povo não está com medo do coronavírus, mas da economia, mas não está com medo da morte, porque o coronavírus está matando, e a economia fracassada gera fome, também pode matar. O povo está com medo da morte.
E os crentes devem ter um entendimento claro que a morte já foi vencida pelo nosso rei, pelo nosso mestre. Ele sofreu, mas o sofrimento desse Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi temporário, semelhante ao cenário do texto que está dizendo que os crentes também estavam sendo afligidos por tempo curto, por pouco tempo, no versículo 6. O sofrimento de Cristo também foi por tempo curto. Cristo, presta atenção, ele apareceu aos 33 anos, aos 30 anos, no ministério público de Jesus. Ele levou 3 anos passando toda a luta, toda a provação, e morreu aos 33. Foram 3 anos de sofrimento até a crucificação. Depois da crucificação, ele é ressuscitado. E quando ele é ressuscitado, ele é glorificado com o Pai, ele recebe a glória do Pai, ele vence a morte, ele vence os inimigos. Então, o que é que o autor está nos ensinando nesse cenário de perseguição, nesse cenário de tanto sofrimento? Que a gente deve se consolar pelo sofrimento de Cristo, que durante curto tempo também, depois veio a glória. E é isso que Pedro, inclusive, vai relatar lá no capítulo 4, no versículo de número 13. Olha comigo. Mas alegrai-vos por ser participante dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Ou seja, o que é que acontece na caminhada cristã terrena dos peregrinos? Sofrimento temporário, semelhante ao sofrimento temporário de Cristo. Mas assim como Cristo sofreu, nós também, peregrinos, sem residência fixa aqui, sofremos. Mas da mesma forma seremos como Cristo foi glorificado. Na sua volta, nós seremos glorificados também com Ele. Ele vai ser glorificado com o Pai, bem glorificado, foi glorificado após a ressurreição, e nós seremos glorificados, participaremos da glória de Cristo. O peregrino dos últimos dias, irmãos peregrinos dos últimos dias, igreja peregrina de Jesus Cristo, o sofrimento é por tempo limitado, ele vai passar. A morte não tem palavra final para aqueles que creem em Jesus ressuscitado, glorioso, majestoso. No livro de Apocalipse, estamos estudando aos domingos, esse texto, o texto de Apocalipse, fala para a gente desse Cristo que venceu a morte, que venceu o inferno, tem a chave da morte e do inferno nas mãos, dominando e dominador. Portanto, o que está aqui sendo colocado é um aspecto de encorajamento para os crentes que estavam sendo afligidos no contexto da peregrinação, da dispersão da Galácia, da Bitínia. Esses crentes precisavam entender que o sofrimento temporário era para testar, mas depois do sofrimento de Cristo veio a glória de Cristo dada pelo Pai. Portanto, os profetas anunciaram isso. Mas depois que os profetas também anunciaram isso, você vai verificar que os homens inspirados, movidos pelo Espírito, no verso número 12 também, diz que eles proclamaram o Evangelho de Cristo. Então nós temos os profetas, provavelmente com alusão aos apóstolos e aos autores inspirados, eles proclamaram o Evangelho do Cristo, crucificado, que passou por lutas e provações, mas também do Cristo ressuscitado glorioso. E o texto vai exatamente dizer isso no verso de número 12, presta atenção. A eles foi revelado que era para vós, que foi revelado aos profetas que o sofrimento que veio a Cristo era para vós e não para eles mesmos. Que eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Agora uma alusão aos apóstolos e aos autores inspirados do Novo Testamento. Então, esse Cristo foi anunciado pelos profetas, esse Cristo foi anunciado pelos apóstolos e homens de Deus que, no contexto de Cristo, inspirados foram para receber a revelação, mas também essa revelação do ministério da redenção de Cristo, do seu sofrimento, morte e ressurreição, no final do verso 12 vai dizer que até os anjos, presta atenção nisso, até mesmo os anjos, no final do verso 12, desejaram examinar as coisas. Essa salvação é tão tremenda, tão profunda, tão importante,
importante que até os anjos desejaram prescrutar, examinar sobre a redenção proclamada por Jesus através dos seus profetas e através dos seus apóstolos. O que é que isso significa? Os servos de Cristo proclamam sua aflição e glória para a nossa salvação. A glória, o sofrimento, a aflição de Cristo desembocou, redundou na glória de Cristo. Porque não devemos temer e porque devemos louvar a Deus em meio ao sofrimento. A semelhança de Cristo, nós sofremos, mas reinaremos, glorificado com Ele, para todo sempre. Que o Espírito Santo te dê isso no coração. Como isso pode ser trocado a miúdo para nossas vidas? Nossa salvação é resultado de aflições e glória de Cristo. Isso significa dizer que a nossa salvação é um ato de Deus através de Cristo. Por isso que ele começa mostrando que Cristo, Deus nos regenerou por meio de Cristo ressuscitado. E ele termina dizendo que a nossa salvação também é por meio do Cristo que sofreu e foi glorificado, ressuscitado e glorificado. É assim que o texto termina da mesma forma. E aí eu queria encorajar meus irmãos dizendo a seguinte questão, trazendo o seguinte princípio para nós. Olhe bem, os anjos anelaram por compreender o mistério da redenção. E a nossa salvação, ela foi predita pelos profetas, proclamada pelos apóstolos. E até os anjos anelaram examinar essa grande salvação que veio por intermédio do sofrimento e da glória de Cristo. Portanto, o que é que você deve entender de tudo isso? Só por meio de Cristo nós temos salvação. Em Cristo sofreu e foi glorificado. Os sofrimentos que nós passamos é por tempo pouco prazo de tempo, e nós seremos como Ele, glorificado, exaltado, e por isso devemos exaltar a confiança nesse Deus que nos deu tremenda salvação. Finalmente, de forma geral, eu queria trazer, primeiro, a alegria dos salvos pela eterna salvação nos é garantida por Deus em Cristo, e essa é uma alegria indescritível. Não tem como a gente descrever. A alegria, ela é maior, tremenda, do que a ideia do sofrimento no cenário da perseguição. Os sofrimentos temporários não podem ofuscar a glória dos salvos que em Cristo será revelado. E você precisa confiar plenamente na garantia que Deus nos dá dessa salvação que vai ser revelada plenamente na volta de Jesus. Todos os salvos em Cristo, quer por causa de sua consciência para com Deus, estão sem residência fixa ou perderam suas estabilidades temporárias. Nós temos uma pátria definida ou definitiva, construída pelo Senhor, à luz de Hebreus capítulo 9, 13 a 16. O Senhor, Ele tem uma pátria permanente, peregrinos, mas exaltando a Deus pela pátria eterna, pela pátria definitiva. Talvez você esteja preocupado, não esteja louvando a Deus, talvez porque a sua mente e seu coração estão na pátria temporária. Mas nesses dias, como peregrinos de Deus, salvos em Jesus Cristo, dispersos talvez no cenário de liturgia, por causa da pandemia, nós temos residência fixa lá. Talvez você esteja preocupado esses dias como se organizar para enfrentar a economia defasada. Talvez você esteja preocupado nesses dias como garantir a sua subsistência. Mas eu queria voltar o seu coração para preocupar-se como está você em relação à morada celestial. Talvez você esteja nesses dias mais preocupado como vai se mobilizar para dar continuidade após a pandemia. Mas será que essa mesma preocupação do seu coração vai ficar sua vida espiritual? As garantias que Cristo lhe deu, as convicções dessa vida eterna por Deus estabelecida no seno do seu Espírito Santo? Será que o seu coração está voltado para isso? Será
Eu quero encorajar a igreja hoje, aqui, a se preocupar com a garantia da vida eterna e a louvar a Deus por isso. Perder o medo de subsistir, porque o Senhor há de suprir suas necessidades. Talvez hoje você esteja tão preocupado como de fato as suas necessidades serão supridas. O dinheiro, como é que eu vou fazer? Mas talvez você não esteja tão preocupado com quando Jesus voltar, eu estarei com Ele, eu reinarei com Ele, eu subirei. Nos dias de Noé, depois dos avisos de Deus, as pessoas estavam preocupadas com as questões sociais, não com o juízo de Deus. A igreja não será atingida pelo juízo de Deus, mas a igreja deve estar preocupada com a volta de Jesus Cristo. Que nesses dias você não fique só preocupado com o coronavírus. Eu assisti hoje até, me mandaram um vídeo. Num vídeo diz o seguinte, que o cara tinha adquirido o coronavírus. Isso é uma comédia. Aí ligou para um médico para uma consulta online. E o médico perguntou: meu filho, você está com quais são os sintomas? Febre, tosse, falta de ar. E o médico online perguntou para ele, o telefone perguntou para ele: mas você sabe, você saiu de casa? Ele disse: não saí não. E como foi que você adquiriu o coronavírus? Eu só assistia a Globo, porque era só coronavírus. Tira o foco, meu filho, de coronavírus. Bota o foco no Senhor, pelo amor de Deus. Em meio às pandemias, Deus garante a tua salvação, a tua vida eterna. Talvez o teu diálogo, a tua conversa só seja coronavírus, não vai acontecer, não vai. Bota o foco em Jesus Cristo, autor e consumador da fé, que garantiu a Nova Jerusalém, cidade santa, para os peregrinos terrenos, mas para os residentes fixos nos céus, na pátria celestial, na Nova Jerusalém, cidade que construtor é Deus, arquiteto, e que preparou morada para todos os que sofrem em Cristo, mas que confiam nele até a volta dele e para todo sempre. Que o teu coração esteja nele. Que o teu coração esteja nele nessa noite. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Aliás, antes de orar, nós vamos cantar louvando esse Cristo. Louvando a Deus. A equipe de louvor vai nos conduzir a um cântico. Louvemos ao Senhor. Vamos
Louvado seja Deus, devemos louvar a Deus pela salvação e garantia dessa salvação. Portanto, os salvos em Cristo louvam a Deus alegremente por garantir-lhes salvação apesar das aflições. Não importa o que passemos esses dias, não importa as lutas, não confie em carros e nem cavalos. Era o cenário do Antigo Testamento para não confiar nos homens, em Deus, nos exércitos, mas em Deus. Que Deus nesses dias nos ajude a confiar em sua salvação. Eu quero orar, encorajando o seu coração a entender isso. A você também, meu amigo, que está me ouvindo nesta noite, que o Espírito Santo lhe convença de que Cristo dá garantia de salvação, que seu coração o receba. Se você desejar fazer isso, você tem o nosso endereço, onde você estiver nos ouvindo, você tem o nosso endereço no site, no canal e também no Facebook. Entre em contato conosco, o pastor eu vi a mensagem, Marcelo, ou a equipe que assessora o Facebook e também o canal do YouTube. Entre em contato com eles e diga como eu faço para receber a Jesus. E nós teremos o maior prazer de ajudar você a compreender Cristo em seu coração. Vamos orar. Obrigado, Deus, por nos garantir a linda salvação, regeneração em Cristo, no poder do Teu Espírito Santo. Obrigado porque em meio às aflições, as lutas e as provações, o Senhor nos conserva e nos conserva cheios de alegria. Uma alegria incalculável, indescritível. Obrigado por sustentar nossos corações na pessoa de Jesus. Obrigado por nos conduzir a esta confiança plena em meio a tantas lutas e provações, a semelhança dos irmãos de espécie peregrino lá daquele ponto central da Ásia. Ajude-nos que nesses dias possamos
estar com os corações plenos de confiança em tua salvação, em teu poder que guarda a nossa salvação em Cristo nos céus. Obrigado, Deus. A ti seja a honra, a glória e o louvor. Nos dê uma noite de paz, confortando o coração, encorajando nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quero desejar a você que você possa estar atento, porque no próximo domingo de manhã a gente vai estudar os Salmos. Não desligue antes de você também ouvir os avisos dos nossos dias de culto, logo após a oração, logo após esse momento aqui, você ainda vai ter os avisos finais numa pequena vinheta, para que você saiba e acompanhe a igreja em todas as suas atividades que glorificam a Deus durante a semana. Forte abraço, Deus nos abençoe.